Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, vocês já sabem disso, o Dibre da Vaca. Dessa vez estamos aqui para falar dessa desgraça aqui, né? Dessa desgraça, Grêmio 1, Bahia 1 pela Série B, e da vitória colorada por 1-0 diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Passaremos também um pouquinho na abertura agora pelos jogos do Gauchão Feminino, que tiveram hoje, Grêmio Juventude, Inter, Oriente. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, like, joinha, compartilhem o vídeo e comentem aqui embaixo. Tudo isso nos ajuda demais. E já de cara apresentar também nosso querido amigo Rodrigo Cordeiro. Seja muito bem-vindo. Fala, Fernando, beleza? Fala aí um belezinha, meu querido, belezinha. E o amigo, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Cara, tudo certo. E como tá ruim, né? O time ganha um jogo improvável, aí tá de boa. Improvável, cara, contra esse time podre do Botafogo, né? Pra parar. Cara, eu não sei, mas eu não tenho tanta confiança nesse time do Inter jogando fora, assim. Ah, sim. E às vezes a forma como o Inter vai jogar, né? Que se trabalha ao longo da semana, não tinha grandes expectativas. Achei que poderia não perder, né? Já seria interessante. Sim. Mas ganhar, para mim, era improvável. Mas, né? Futebol... Te entendo. Futebol é uma caixinha de surpresa. O Inter tem sido uma caixinha de surpresas, né? Vamos combinar, cara, que é meio tá bem demais. Pois então. Mas isso é assunto para logo mais. Vamos passar rapidamente aqui pelo Gauchão Feminino. Tivemos hoje a dupla Grenal jogando às 11 da manhã, né? Hoje que eu digo domingo, né? Estamos gravando isso no domingo. O Grêmio deu um totozinho de bola no Juventude, 6-0. E as gurias coloradas, se um totozinho foi do Grêmio, as gurias coloradas foi um totozão, dá para dizer assim, né? 14-0 em cima do Oriente. O que eu posso dizer, né? Grêmio passou em primeiro, as gurias do Inter em segundo, o Juventude em terceiro e o Elite passou na quarta colocação. São os times classificados para as semifinais, né, do Campeonato Gaúcho Feminino. Só repassando aqui os jogos, né? A partir do domingo da próxima semana já temos as semifinais. O Elite enfrenta o Grêmio, né? Grêmio e Elite. Primeiro jogo no Bertoldo Crustman, casa do Elite. Jogo da volta no Vieirão. E enquanto o Inter pega o Juventude, né? Primeiro em Caxias, segundo em Porto Alegre. Mas então vamos adentrar a desgraça tricolor do masculino, né? Grêmio 1, né? Um amigo que vos fala esteve na arena. Foi lá com os meus parça, com os amigos meus, passaram uma raiva na arena, né? Porque é o que o gremista sabe fazer atualmente, é passar raiva com esse time desgraçado. Meu amigo Rodrigo viu o primeiro tempo, comentou, né? Então, pode fazer uma abertura aí, meu velho, e depois eu complemento. O que tu viu desse primeiro tempo do Grêmio? E eu falo depois sobre o jogo, que eu tenho bastante mágoa sobre o jogo de hoje. Cara, eu vi foi um Grêmio que até os primeiros 15, 20 minutos, assim, conseguiu criar algumas oportunidades e perder gols, né? Mas depois foi um time que não teve criação, não tinha organização no meio-campo, vivia de um Diego Souza que até estava no início assim, um pouquinho mais inspirado e saindo um pouco da área para buscar jogo, o Biel da mesma forma, mas faltava velocidade, faltava troca de passe, faltava aproximação. Cara, é triste, sendo bem sincero, assim, deixando um pouco o clubismo e a rivalidade de lado, assim. Cara, sendo muito sincero, eu acho que o Grêmio não merecia subir. Vou te falar muito a real, assim. Não pelo que representa a instituição Grêmio, sabe? E eu acho que isso iria ser muito prejudicial. Só que, cara, um time que cai da forma como o Grêmio caiu, não passa por um processo de reformulação, porque o Grêmio manteve praticamente todos os jogadores. Vai voltar para uma Série A com uma base gigantesca desses mesmos jogadores, sem ter condições de fazer esse processo de renovação de novo de elenco, né? Cara, o Grêmio é medíocre nessa Série B, né? Então eu acho que o Grêmio, além de tudo, provavelmente vai voltar e tudo mais, mas vai voltar
muito capenga para o ano que vem. Não sei se não vai ser um ano bem, bem tenebroso também para o torcedor tricolor. Cara, falou tudo que eu penso. Eu avisei. Teve uns amigos meus que ao longo da semana, e hoje o meu sogro, dá um abraço para ele, eu ainda falei para ele, cara, ele não vai ganhar esse jogo hoje e vai se complicar. Mas eu ainda achei que o Sport fosse fazer um crimezinho no Vasco, que para mim é a grande decepção dessa Série B e tá a passos largos trabalhando para não subir, né? Eu achei que o Sport fosse ganhar do Vasco lá e complicar. Mas, sim. Né, vamos ver. Sim. E teve treta forte hoje lá na Ilha do Retiro, né? Teve. Mas enfim, não é assunto para nós no momento. Cara, eu concordo contigo. O Grêmio não merece subir. O time é ridículo. É ridículo. Principalmente pelo que o Grêmio paga para esses bandos de vagabundo bunda mole. Começa por aí. Aí tá, falando sobre o jogo. Já vou começar a minha crítica. O Grêmio começou razoavelmente bem, criando jogada. Só que, cara, criando da forma errada, como sempre, né? Diego Souza criando jogada, Diego Souza tendo que sair da área, grandalhão, gordão como ele tá, os trancos e barrancos, driblando, correndo, se desgastando, porque o resto do time não faz nada. O Grêmio não tem aproximação. O Grêmio é um time que, eu falo isso faz 1 ou 2 anos, o Denilson também fala, é um time que com jogadores cagões. Os jogadores do Grêmio se escondem. O jogador do Grêmio tá indo para ataque, tá todo mundo escondidinho, tomar casa, deixa, sabe? Não vou aparecer. Vou ter que pegar a bola e fazer alguma coisa, sabe? Então o Grêmio... Cara, ninguém aparece, o Grêmio é um bando de cagão. Para não dizer que ninguém aparece, para não ser injusto, o Biel, o Gabriel Teixeira aparece, ele tenta aparecer. É o único cara desse time desgraçado do Grêmio que tenta alguma coisa. O Tassiano até tentou um pouco hoje e tal. Enquanto esteve em campo foi bem. Mas o Biel é a válvula de escape do Grêmio. E o Grêmio é um time que vive... Enfim. O Grêmio é um time que vive disso. Já faz 5, 6 anos. O Grêmio vive de válvula de escape. O Grêmio, desde 2018, pelo menos. Eu não vou dizer 17, ainda foi campeão da Libertadores. Mas a partir de 18, o Grêmio largou de mão um time e focou no ponta esquerda. O Biel até joga pela direita, né? Hoje foi pela esquerda, mas o Grêmio foca num ponta. O time tanto faz, mas se tiver um ponta que resolva, tá legal, tá ok. E o Grêmio tinha perdido isso e agora recuperou um pouco com o Chico Ferreira, se machucou, agora tá voltando a usar essa mesma coisa com o Biel. O time é podre, mas tá bom, dá a bola pro Biel, ele corre e seja o que Deus quiser. É assim que o Grêmio vem jogando. Aí o Grêmio conseguiu, até certo ponto, mesmo de forma errada, dominar o Bahia, criar jogadas, criar chances claras de gol. Não fez e tomou. Eu ainda não vi o replay do gol, né? O vídeo do gol do Bahia, mas no estádio eu estava do outro lado. Me pareceu um pouco de falha do Gabriel Grando, embora tenha visto no frente, né? Rebate para frente. Embora a bola tenha vindo no susto de frente, ele estava com a visão encoberta, mas palmou para frente, o Grêmio tomou o gol. Famoso quem não faz leva. Levamos. E aí no segundo tempo, que é a parte que eu queria chegar, cara, tu tá tomando em casa, tu tomou um gol nos acréscimos. Tu vai pro intervalo, precisando empatar ou virar a partida. O que teu técnico faz? Saca Tassiano e bota Guilherme, saca Lucas Leiva e bota Thiago Santos. O que diabos pensou Renato Portaluppi com essas merdas, essas substituições? Mas o Guilherme cruzou e o Thiago Santos fez o gol. Tô cagando, tô me lixando pra isso. Foi sorte. Foi sorte que essa negação chamada Guilherme conseguiu um cruzamento na cabeça da outra negação chamada Thiago Santos. Cara, hipótese nenhuma, cara. Pra mim pareceu assim, cara, o Renato não quer ganhar um jogo. Não quer empatar. Ele botou isso pra aniquilar de vez o Grêmio e não, eu quero que perca pra dar mais emoção nesse final de Série B, sabe? Porque não é possível, cara. Não é possível que um treinador com o mínimo de consciência, o mínimo de massa cinzenta dentro da cabeça, vá pro vestiário e pensa, poxa, temos que virar a partida, o que eu vou fazer? Vou botar o Thiago Santos e o Guilherme. Um cara que não cria e um cara que não marca. Ó,
Parabéns, olha, nota 10. Aí o que aconteceu? O Grêmio morreu, né? O Grêmio faleceu em campo. O Bahia veio para cima. A torcida começou a ficar impaciente, começou a vaiar, principalmente o Guilherme quando pegava na bola, porque ele errava muito, óbvio, né? O Guilherme, é o que se espera dele, que ele faça cagada. Aí, cara, aí o time desandou, não conseguiu mais criar. Até que numa escapada conseguiu o empate, que foi anulado, né? O Thiago Santos estava impedido, na verdade o Biel estava impedido, né? O gol seria do Thiago Santos, mas o Biel estava impedido e esteve anulado. E depois bumba, meu boi, vamos que vamos. Guilherme cruza, Thiago Santos mete de cabeça, o Grêmio empata, consegue um empate milagroso, empate que pode ter salvado o ano, porque o Grêmio ia ser ultrapassado pelo Bahia. Nesse momento o Sport estava vencendo, tudo errado, o Grêmio está ficando 2 pontos apenas à frente do 5º colocado. Então, foi um empate providencial. Só que, cara, não é aquele empate que tu pensa, não, esse empate teve o dedo do técnico. Cara, esse empate teve a sorte, a estrela do Renato. A estrela dele brilhou e o Grêmio conseguiu esse empate, porque é impossível que tenha sido algo planejado, cara. Não tem como, sabe? Substituição totalmente equivocada, não fazia esse menor sentido. Ainda depois saiu o Edson, entrou o Léo Gomes. Até tudo bem, eles por eles, né? Mas também numa substituição que tu pensa, não, vai pra frente. Depois saiu o Bitelo, entrou o Elkson. Eu não tiraria o Bitelo, ainda mais para botar 2 torres na frente, né? Isso é mais uma prova que o Grêmio não tem time, que o Renato também não treina, enfim, mas a culpa era de outra pessoa, de outro ex-funcionário do clube. E aí o Grêmio perde mais um pouco do meio de campo, mas no Bumba Meu Boi consegue empate, até porque o Bahia também é ruim. O Bahia ficou patifando o jogo o tempo inteiro, fazendo cera desde o início do jogo. O juizão para não fazia nada, né? Mas o Bahia até teve chance de ter sorte melhor, digamos assim, né? Podia ter ganho, porque o Grêmio foi ridículo. E eu até penso, mas o Renato fez essas substituições porque o Grêmio não tem banco. Mas, cara, se tu precisa ganhar, já que eu já tô me alongando, quero encerrar logo a minha fala. Se tu precisa ganhar a merda do jogo, tu não bota o Thiago Santos, cara. Não faz sentido tu botar o Thiago Santos como volante de contenção para quem precisa marcar gol. E o Guilherme é um cara que não cria e nunca faz gol. Mas o Grêmio não tem banco. Cara, tinha o Pedro Lucas e o Gabriel Silva lá. São gurizões e tal, só que são jogadores de frente. Bota os caras, tem que ir pra frente, sabe? O Gabriel Silva, pelo menos, é um guri incisivo, ele que corre pra frente e tenta o drible. Mas não tá pronto. Mas é muita pressão. Dane-se, cara. Não adianta colocar um cascudo que tu sabe que não vai resolver. Mas resolveu. Circunstancialmente resolveu, sim. O Thiago Santos empatou. Fez um gol anulado. Podia ter feito um terceiro ainda se o Thiago Souza não tirasse o gol dele bem no final do jogo. Só que a gente sabe que é uma coisa que foi sorte, cara. Não foi algo planejado. O Thiago Santos não foi pocigão para marcar gol. Sabe? Então, enfim, cara, hoje a minha crítica fica muito pro Renato. Achei ele muito, muito abaixo, sim, nas tomadas de decisão, no pensamento de jogo, substituições, errou tudo. Ainda demos a sorte do Grêmio conseguir empatar. Mas, como nem tudo é desgraça, queria só fazer de novo um elogio ao Biel. Gostei da atuação do Biel. É o escape de lucidez que o Grêmio tem. Ele que tentava as jogadas e tudo mais, mas fora isso, é um Grêmio cagão, um Grêmio com medo, um Grêmio nervoso em campo. Isso que a torcida só foi pegar no pé lá pelo meio do segundo tempo. Antes disso até estava tranquila. Aí com o Guilherme errando muito, começou a pegar no pé. Na verdade, meio não, uns 10 minutos, acho, do segundo tempo. Aí o time ficou nervoso. Só que, cara, os caras ganham muita grana para ficar nervoso, sabe? Então, é inadmissível. O time não jogou nada, absolutamente. Tu sabe que daí isso é uma coisa que eu sou contrário, cara. Eu acho assim, quando acabar o jogo, vai até o final do dia, entendeu? Mas, cara, durante o jogo eu acho muito foda. Porque emocionalmente tu bota o teu jogador pra baixo, tá ligado? Eu sei que, cara, tu pode ganhar 1 milhão. A tua cabeça, ela tem os mesmos problemas que o cara que ganha um salário mínimo. Guardadas as proporções, obviamente, né? Mas, cara, dentro do campo, tu só tá botando aquele cara pra baixo, entendeu? Pode ser o melhor jogador do mundo, pode ser o cara que não... Cara, tu sente a pressão, entendeu? Eu vivo isso cara, pelo Inter do lado do Edenilson. Só que eu acho que assim, chega no final do jogo, cara, vaia, xinga o jogador, entendeu? Mas durante o jogo eu acho muito pesado. E o que eu queria comentar, assim, cara, eu não entendi por que o Tassiano saiu. Não sei se ele saiu por ter sentido alguma lesão, alguma coisa assim.
mas ele é o único jogador de todos esses do Grêmio, de volantes, que ele tem uma capacidade de criar, o mínimo que seja, mas ele tem. Sim. Eu podia ter feito uma troca simples, tirava o Lucas e botava o próprio Guilherme, mas deixava o Tassiano para tentar ser esse armador, ou tipo de armador que o Grêmio poderia ter, ou se não um dos meninos, né? Mas, cara, eu para mim, as escolhas do Renato, elas são um reflexo do que é esse Grêmio. O Renato estava em 2018, que tu falou onde tudo começou, né? E o Renato está até hoje ali. E possivelmente ele vai permanecer e o Grêmio vai seguir dessa forma. Exatamente. Mas é isso, cara. É só para mostrar a minha revolta. O Renato errou tudo hoje. Eu sei que o time é ruim e tudo mais, só que me vendiam que a culpa era do Roger. Eu nem queria citar o nome dele, mas me vendiam que a culpa era do Roger, que tinha que sair porque tinha que sair. O time do Renato é tão ruim quanto. Joga tão mal quanto. Execraram o Roger aqui, escorraçaram ele daqui. O Grêmio passar essa vergonha hoje, cara. O time é tão ruim ou pior que o do Roger, sabe? Então, menos, muito menos. Mas enfim, meu velho, chega de Grêmio, chega de Grêmio. Só, na verdade, antes de encerrar do Grêmio, queria mandar um abraço para os meus amigos, meus parceiros, meus queridos amores que foram comigo na arena hoje. A Gabi, minha amiga, né, queridona, minha best. O Padoca, né, que está sempre comigo nos jogos. E meu querido amigo Paulo. Um beijo a todos vocês, valeu pela parceria de hoje. Então, meu querido, vamos para o Colorado aqui. Mais uma vitória, Inter 1, Botafogo 0. Por um momento esqueci que era o Botafogo, né? Quem é que fez o gol mesmo do Inter? Eu esqueci. Brian Romero, exatamente. Gol do Romero. É contigo, meu velho. Estava voltando da arena, não consegui assistir e mal ouvi, então. Sobre o Inter, estou por fora. Então, deixa contigo, meu velho. Cara, foi um Inter que foi a campo até de uma forma um pouco surpreendente, né? Porque se esperava que o Mano fosse manter a base dos jogadores da última partida, claro, fazendo as trocas pontuais ali, a questão do mercado por lesão, a questão a manutenção do Moledo pela lesão do mercado, e principalmente o Pedro Henrique, que estava suspenso, o retorno do Wanderson. Mas teve o ingresso do Edenilson, né? Ao lado do Johnny, né? E a saída, podemos dizer assim, do Maurício ali. Cara, o Inter ele não começou muito bem, né? O Botafogo começou tendo as ações do jogo, buscando mais, mas também um jogo muito de meio campo, sabe? Um jogo mais preso, um jogo mais amarrado. Praticamente o jogo todo foi assim. Final do segundo tempo que as equipes soltaram um pouquinho mais. Mas acho que ali pelos 30, 35, o Inter começou a se sentir um pouquinho mais à vontade por perceber que o Botafogo não chegava muito, né? Não apostava muito. E aí o Inter conseguiu ter, foi uma chance com o Alemão, que ele sozinho, né, cara? O Alemão lá, solitário e abandonado na frente, fez uma jogada ali e tentou, acho que foi talvez o único arremate do Inter, e acho que o Botafogo também tinha tido um chute no início do jogo ali. No segundo tempo, até uns 15, 20 minutos, também foi um jogo bem morno, bem parado, bem cansativo assim, de ver. E tu notava, assim, principalmente pelo lado do Inter, que alguns jogadores estavam cansados, eles estavam desgastados. Cara, é fim de temporada, a gente começa a entender, mesmo o Inter não estando jogando quarta e domingo, tu vê que os jogadores não estão... alguns, né, não estão conseguindo se manter 100%, o ritmo e tudo mais. E aí o Mano, eu acho que, diferente do Renato, né, que até o ver foi o grande responsável pela derrota do Inter, eu acho que ele foi o grande responsável pela vitória do Inter hoje, o Mano. Porque ele faz 3 alterações, o Johnny sente um cansaço um pouco maior, porque o Johnny ele não é primeiro volante, né? Normalmente ele joga ao lado jogava ao lado do Gabriel, mas ele está colocado ali. E aí ele sente, aí o Mano coloca o Lisier, na sequência ele tira o Wanderson para dar uma certa poupada nele, e coloca o Tyson pela ponta esquerda e tira o Alemão e bota o Brian. E, cara, é por aí que o Inter consegue fazer o gol. Num bate-rebate, né? Mas uma jogada que começa bem organizada, termina num bate-rebate e num chute meio errado, meio mascado do Edenilson,
e aí o Brian pega estufando a rede e faz o primeiro gol dele, né? Pelo Inter, desde que chegou 8 jogos, faz o primeiro gol. Estava sendo bem criticado, bem questionado, né? Porque andava perdendo alguns gols até meio feitos, assim. Mas eu acho que ele é um jogador interessante porque ele dá uma dinâmica diferente, uma proposta diferente para centroavante, né? Ele é um jogador mais rápido, mais veloz, não tão condutor de bola. Ele é aquele jogador que precisa ser acionado, né? E daí, na sequência, assim, acho que a questão que o Inter faz gol, acho que 5 minutos depois, nem sei se tanto, o Alan Patrick sai para a entrada do David, aí o Tyson vem para a figura central ali de meio, e, cara, fez uma boa partida do Tyson, cara. Gostei de ver hoje ele com vitória pessoal. O Rio de Janeiro faz bem pro Tyson, né? Ano passado, quando pior, né? Um pacotão lá no Flamengo, ele tinha passado o carro. E, cara, ele foi muito bem, assim, nos últimos momentos do jogo, nos últimos 25, 30 minutos, né? Mesmo mandou um mais 7 lá pro segundo tempo. Ele foi muito bem, conseguiu acionar bastante o Brian, acionar também o próprio David, conduzir bem a bola, sofreu algumas faltas importantes assim para dar aquela cadenciada e dar aquela anulada em algumas jogadas do Botafogo. Tomou um cartão, uma pena, né? O juiz, numa reclamação dele, deu um cartão para ele, ele fica suspenso para o próximo jogo. Mas, cara, foi surpreendente o resultado para mim, sabe? Principalmente porque o Inter saiu para jogar 2 partidas fora, Botafogo, e também vai enfrentar o Curitiba, mas já começa com uma vitória, chega a dar até uma esperançazinha, assim, né? Tu vê a distância ali. Primeiro, tu vê o Inter conseguindo resultados que normalmente não iam acontecer com o Inter, né? Vitórias fora, 11 jogos de invencibilidade, aquela coisa toda. Aí tu vê os clubes que estavam mais próximos ali, mais ou menos dando uma tropeçada. Em um determinado momento ali, o Inter... agora eu até não sei como é que está o clássico lá no Paraná, né? Mas o Inter está abrindo 13 pontos do Atlético Paranaense, que hoje é o 7º colocado. 11 tá pontos 0-0. do 6º colocado. Então, tipo, tá... Cara, 13 pontos é um absurdo, porque a gente tem que pensar que tem mais 5 ou 6 rodadas, entendeu? Tem mais 18 pontos em disputa. Então tem que fazer tudo errado. E mesmo assim... E o Atlético tudo certo. Exatamente. E, claro, tem o alento, o Palmeiras mais uma vez tropeçou, então nos últimos 2 rodadas o Palmeiras fez 2 pontos, o Inter fez 6, a diferença caiu de 12 para 8. Então, cara, tá ali, né? Tá chegando devagarinho, dá para acreditar. E a última rodada é confronto direto. Exato. Dá para acreditar, né, depois desses resultados, que o Inter possa, de repente, conseguir um bom resultado lá no Couto Pereira contra o Curitiba, porque é um time que tá lá embaixo, brigando, pressionado, aquela coisa toda, mas o Inter também agora está começando a sofrer um pouco mais com essa questão dos desfalques, né, de jogadores lesionados, alguns jogadores importantes ausentes. Mas vamos lá, cara, eu acho que joguinho em joguinho o Inter está conseguindo fazer um bom campeonato, está conseguindo brigar lá em cima, né? Acho que, apesar do Flamengo ter vencido, o Fluminense ter vencido, manteve ali uma distância interessante, né? O Inter chegou a 60 pontos, manteve uma distância interessante ali para esse G4 ali, e está se consolidando como vice-líder, né? Agora 2 rodadas praticamente de diferença, o Inter abriu 5 pontos ali, né? Pro Flamengo, e o Flamengo agora tem jogo decisivo, final de semana talvez poupe novamente, então tem essas questões. Exatamente. Acho que o Inter tá indo a passos largos para conseguir esse vice-campeonato, essa grana a mais, que eu acho importante, essa tranquilidade de começar um trabalho na temporada 23, já com um calendário definido, né, sem ter pré-libertadores e tudo mais. Acho que tá bacana, tá bem encaminhado. Cara, eu concordo contigo. Sobre o jogo eu não vou falar, mas acho que o Inter tá bem encaminhado mesmo, tá jogando muita bola, tá um time consistente, um time seguro, um time maduro. Maduro, né? E nós já havíamos comentado isso no episódio anterior, né, cara? Até não vou citar agora aqui, mas o Inter tem o Palmeiras por rateando, o Inter pode chegando, e na última rodada o Inter enfrenta o Palmeiras. Claro, a diferença ainda é muito grande. Faltam 18 pontos, a diferença é de 8, sabe? É quase a metade dos pontos em disputa. E ou mais seja, do que o Palmeiras... isso, né, Fernando? Mais do que isso, sim, o Inter ainda tem a questão que o Inter tem... Se o Inter igualar em pontos, ele fica ainda com uma vitória menos do que o Palmeiras, se eu não me engano. Tinha alguma situação assim. Fica. Então, na verdade... Não, o Inter empata, né?
em vitórias. Empataria? Bom, então tá, mas eu sei Mas que o algumas saldo... rodadas atrás, mas se o chegasse, saldo ainda teria ainda... isso. Mas o saldo ainda, tipo, se o Palmeiras empata mais uma, abre 9 e o Inter ganha 3, empata em pontos, só que o saldo ainda é 11 de diferença, então... Sim, sim. Embora que desse para tirar, mas é complicado. Enfim, É difícil. Tem chance, tá na briga. Dificilmente o Palmeiras vai ratear esse ponto, mas sonhar tá liberado, né? Se tem alguém com chance, esse alguém é o Inter. E só o Inter, além do Palmeiras. E é isso, cara. Tá um time bem conciso, diferentemente do meu, né? Mas é isso. Inter em segundo lugar. Repassando rapidamente, como tu já comentou, na próxima rodada o Inter enfrenta o Coritiba no domingo às 18 horas no Couto Pereira. Horáriozinho que o Inter gosta, cara. É o horáriozinho que o Inter gosta. Olha só, vai ser a mesma sequência dessa semana. Mesma dobradinha, né? O Grêmio joga domingo às 4 contra o Náutico lá nos Aflitos. Náutico praticamente já rebaixado. Espero que o Grêmio não me faça a vergonha de não vencer esse time do Náutico, né? Que aí pode complicar. E vencendo o Náutico, mais uma vez, estaremos praticamente na Série A. Mas tem que vencer. Mais alguma coisa a acrescentar, meu querido? Não, cara, acho que era isso. Acho que podia passar só a tabela da B, Fernando. Acho que não passou ali no início. Só para dar o detalhezinho ali. É que eu comentei a da A, não passei exatamente, mas o Grêmio a gente acabou não passando. Sim, não. O Grêmio segue na segunda colocação, né? Com este empate. Na verdade, não se alterou ali o G5, digamos assim, né? O Grêmio segue na segunda colocação com 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o que importa, que atualmente é o Sport, né? Um pontinho ali à frente do Bahia, mas é aquela coisa, né, cara? Já podia estar classificado. Eu só não citei a pontuação exata. Se ganhasse hoje, né? Se ganhasse hoje, ia abrir bem, porque teve esse empate lá no Recife. Exatamente, só não citei a pontuação exata porque o meu computador resolveu dar uma travadinha aqui agora antes. Né? Se não me engano, o Grêmio põe a 5-8, né? Isso, é Grêmio 58, Bahia 57, Vasco 56, Sport 53, e o Sampaio Correia com Criciúma 52, mas já um pouco mais abaixo, né? Então, não tem um time, 9, não tem um time, posso estar falando, não tinha um Ituano que tinha um jogo a menos? Ituano 51, mas não tem jogo a menos mais, não. Não? Ah, não, então tá, fechou. Não. É que o pessoal 51. hoje, quando eu estava falando, tinha comentado que o Ituano podia chegar a 54, sim. Aí já dava uma engrossadinha no papo. Não, mas beleza, então tá fechado. É isso aí. O Grêmio em segundo, 5 pontos à frente do quinto colocado, com 9 em disputa. Ainda está razoavelmente tranquilo para subir, até porque o Grêmio nas últimas 2 rodadas pega os 2 últimos colocados. Mas tem que vencer, Grêmio. Tem que vencer e sem o técnico fazer cagadas. Enfim, meu querido, muito obrigado pela participação, Rodrigo Cordeiro. Feito, Fernando. Até a próxima. Até a próxima. A todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Fiquem conosco, voltaremos numa próxima com um videozinho para os amigos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, like, joinha, comentem, compartilhem, façam tudo aí que nos ajuda. Um grande abraço e até a próxima.